Greetings, friends. Saudações, amigos! Que privilégio poder focar na Palavra de Deus e em sua importância para cada um de nós na proclamação do último dia das 3 mensagens angélicas. Para fazer isso, nós devemos permanecer em contato direto com o céu. Não há outra maneira de realizar nosso trabalho, exceto por uma abordagem espiritual. O que significa a conexão diária por meio do estudo da Bíblia, da oração e da total confiança em Deus, pelo poder do Espírito Santo. Você vai se lembrar daquela incrível história em Mateus capítulo 14 sobre a alimentação dos 5.000, como ela é conhecida. Na verdade, incluindo mulheres e crianças, havia cerca de 20.000 pessoas que receberam a comida e também encorajamento por parte de Jesus. Eles estavam prestes a proclamar Jesus como rei, um rei terreno, quando ele reconheceu o que estava acontecendo e disse: "Vão para casa, voltem." Seus discípulos, que estavam tão empenhados em se tornar os líderes do movimento popular, se Jesus tivesse se tornado o rei, eles estavam descontentes e zangados. Eles estavam cheios de desânimo. Jesus os enviou a um barco, então, e quando eles foram para o barco e ele despediu as multidões, Jesus então encontrou seu verdadeiro lugar de força. Mateus 14, versículo 23, diz o seguinte: "E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho." Independentemente do que você possa enfrentar, independentemente de como você possa pensar, você não pode ganhar força de nenhuma outra maneira. Apenas uma forma, e essa é uma conexão pessoal com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia. E Jesus, o Filho de Deus, sabia disso. Ele passou um tempo orando ao seu Pai Celestial. Bem, ele precisava ensinar uma lição a esses discípulos. Você conhece bem essa história, mas é fascinante apenas destacar um ou 2 aspectos dela. Você vai se lembrar que Jesus estava lá na montanha. Ele podia ver aqueles discípulos no barco. Ele causou uma tempestade especial apenas para eles, para testá-los. Às vezes, se vocês tiverem uma tempestade de dificuldades na vida, lembre-se, talvez Deus esteja testando você. Apoie-se nele completamente. Eu tento fazer isso todos os dias. Aprenda a apoiar-se completamente na força do todo-poderoso braço de Deus. Bem, no versículo 25 diz o seguinte: "Foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar." Agora, é claro, só Deus pode fazer isso. Então aqui está esta incrível figura iluminada vindo em direção aos discípulos. E os discípulos ficaram com medo. Eles pensaram que era um espírito, um fantasma ou algo assim, sinalizando o fim de suas vidas. E então, fora da escuridão, aquela luz brilhante, Jesus estava andando sobre as águas. E ele disse o seguinte, o que está no versículo 27. E esta é a mensagem que Deus tem para você e para mim hoje neste mundo de turbulência e conflito. Um mundo em desintegração. Deus quer que transmitamos esta mensagem. Mas logo Jesus falou com eles dizendo: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais." Traga encorajamento para as pessoas, aponte-as para Cristo, que é aquele que pode ajudá-las em todas as dificuldades. Bem, você conhece a história de como Pedro gritou e disse, isso está no versículo 28, "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Jesus disse: "Vem." E Pedro saiu do barco, tenho certeza, com muito cuidado, mas ele caminhou em direção a Jesus enquanto olhava para ele. Meus queridos amigos, o que quer que vocês enfrentem, nunca tirem os olhos de Jesus. Mantenham os olhos em foco total e Ele o ajudará. Mas se você tirar os olhos de Jesus, o que você acha que vai acontecer?
Bem, você sabe, a Bíblia indica no versículo 30 que o vento estava impetuoso e Pedro ficou com medo e começou a afundar. E quando ele estava afundando, ele gritou: "Salva-me, Senhor!" E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o pegou. Jesus está sempre disponível para cada um de nós. Nunca duvide de Jesus. Quando eles entraram no barco, isso está na Bíblia, o vento cessou, porque o mestre da tempestade, quem a criou, estava agora no controle daquela tempestade novamente. E o vento acalmou. Finalmente, aqueles discípulos que estavam desanimados, irados, descontentes, admitiram abertamente no versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Meus queridos amigos, nunca tirem os olhos de Jesus. Mantenham seus olhos firmes nele quando estiverem em dificuldade. Digam: "Salva-me, Senhor." Ele estará ali por vocês. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 382, diz que os que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Podemos entender agora que nosso pé se acha firme e jamais seremos abalados. Podemos dizer com confiança: "Eu sei em quem tenho crido. Coisa alguma pode abalar minha confiança em Deus e sua palavra." Mas Satanás está planejando aproveitar-se de nossos traços de caráter hereditários e cultivados e cegar-nos os olhos para nossas necessidades e defeitos. Unicamente compreendendo a própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, podemos caminhar com segurança. Então, como um maravilhoso crente em Cristo, na proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 e do 4º anjo de Apocalipse 18, mantenha seus olhos em Jesus e expresse gratidão aos outros pelo que Deus fez por você enquanto você caminha com segurança, sempre olhando para Jesus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, por favor, ajude-nos por meio dos desafios que estão à nossa frente. O que quer que alguém esteja enfrentando agora, ajude-o, Senhor, a olhar para Ti e depois caminhar com segurança, porque Tu estás no controle de suas vidas. Obrigado, Senhor, porque podemos constantemente buscar-Te por orientação, ajuda e encorajamento em tudo o que enfrentamos. Agora, Senhor, ao participarmos do compartilhamento das boas novas, a segunda vinda de Jesus, ajude-nos a manter nossos olhos em Ti em todos os momentos. Em nome de Jesus pedimos. Amém.